Deus sempre chamou o ser humano a crer no invisível. Nós vamos ver isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus chama Noé para construir uma arca, porque Deus falou para Noé, dizendo que havia um dilúvio sobre toda a terra. E com certeza, quando Deus falou essas coisas para Noé, Noé ficou assustado, porque nós sabemos que na época de Noé nunca havia caído um pingo de água dos céus. Então podemos ver que Deus já estava chamando Noé a crer no invisível. A mesma história também vai se repetir com Abraão. A Bíblia diz que Deus chama Abraão para sair de perto da sua parentela. E porque Deus vai dar para Abraão uma terra. Deus vai mostrar para Abraão uma terra. Só que o interessante é que Abraão não sabe onde fica essa terra. Abraão, ele não conhece essa terra. Então podemos dizer que de fato, Deus sempre chamou o ser humano a crer no invisível. Mas por quê? Deus sempre chamou o ser humano a crer no invisível. Por quê? Deus sempre chama o ser humano a crer naquilo que os seus olhos carnais não conseguem enxergar. Paulo vai explicar para nós em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 ao 18. Especificamente o verso 18. Paulo vai dizer que aquilo que nossos olhos carnais conseguem enxergar, essas coisas são passageiras. Mas aquilo que nós não conseguimos enxergar, essas coisas são eternas. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer ver nós focados na eternidade. Deus quer ver nós focados nos céus. Deus não quer ver a sua igreja andando por vista. Deus quer ver a sua igreja andando pela fé. Porque está escrito que o justo viverá pela fé. E será pela fé que a igreja vai permanecer de pé. Aleluia. A igreja de Cristo que somos nós. Jesus, ele não nos chamou para nós andar de 160. Jesus, ele não nos chamou para nós andar de Camaro amarelo. Jesus, ele nos chamou para nós andar pela fé. Andar pela fé significa chorar. Andar pela fé significa sofrer. Significa ser participante das aflições de Cristo aqui na terra. Porque Paulo falou em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 12. E também, todo aquele que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Este é o alto preço que nós temos que pagar por andar pela fé. Se você está seguindo a Jesus, pode se preparar, porque vai vir predada sobre a tua vida. Se você está seguindo a Jesus, pode se preparar, porque vai vir calúnia sobre a tua vida. Se você está seguindo Jesus, pode se preparar, porque vai vir tentações sobre a tua vida. Porque Paulo falou dizendo que todo aquele que quiser viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É por isso que Paulo ele vai nos ensinar a nós ficar focado na eternidade, a nós ficar focado nos céus. Porque aquilo que nossos olhos carnais conseguem enxergar, por exemplo, a doença, os nossos olhos enxergam a doença ela nos machuca. Nossos olhos enxergam o problema familiar ele nos machuca. Nossos olhos enxergam o problema financeiro ele nos machuca. Mas Paulo também vai dizer que esses problemas que nós enfrentamos aqui na terra, eles produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você não entendeu, escutem, a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 8, no verso 18, Paulo falou dessa maneira, porque as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Nós ainda não conseguimos enxergar a glória da segunda casa. Mas Paulo vai nos ensinar a nós ficar focado na glória da segunda casa. Só que aqui eu entendo algo. Porque como é que nós vamos ficar focado naquilo que nós não conseguimos enxergar? Porque para nós ficar focado na glória da segunda casa, sem nós enxergar, alguém
ou alguma coisa precisa despertar em nós o interesse para que nós fiquemos focados na glória da segunda casa, mesmo nós sem ver. Só que a Bíblia vai dizer que a igreja de Cristo ela já foi despertada para ficar focada olhando para os céus. A Bíblia vai dizer quem foi que despertou a igreja. Lá em João, no capítulo 16, no verso 8, a Bíblia vai dizer que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Foi o próprio Espírito Santo que convenceu cada um de nós a ficar focado na glória da segunda casa. Esta é a maior prova que a Bíblia é verdadeira, porque eu só tenho 23 anos. Eu poderia agora estar curtindo, eu poderia agora estar usando brinco, eu poderia agora estar com minhas unhas tudo pintadas de preto, mas porque eu não estou usando mais essas coisas? Porque o Espírito Santo, ele me convenceu que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. É por isso que eu acredito no Evangelho, porque existe uma força divina que nós não conseguimos enxergar, mas que essa força divina ela é real. Ela é tão real como o templo que eu estou enxergando aqui agora. Ela é tão real como os irmãos que eu estou enxergando aqui agora. Essa força divina ela nos arrancou da morte e nos trouxe para a vida, porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. Só uma pessoa despertada pelo Espírito Santo vai entender e vai compreender que a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira. A pessoa que é despertada pelo Espírito Santo, ela não permanece com mágoa no coração. A pessoa que é despertada pelo Espírito Santo, ela não permanece na fofoca. A pessoa que é despertada pelo Espírito Santo, ela não permanece no pecado, porque o Espírito Santo, ele cega a pessoa para essa terra. O Espírito Santo, ele dá visão para o ser humano, ficar olhando para os céus, aonde a glória é maior, aonde a glória é maior. Por isso que o profeta Ageu, ele já despertado pelo Espírito Santo, ele abriu a sua boca e falou dizendo que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Se você quiser permanecer focado na glória da segunda casa, você precisa alimentar a fé que Deus te deu. Porque a Bíblia vai dizer que uma fé sem obra, ela é morta. A Bíblia diz que, lá no apóstolo Tiago, no capítulo 2, no verso 21 e 22, a Bíblia vai dizer que, porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Veja que a fé cooperou com as obras, mas pelas obras sua fé foi aperfeiçoada. A Bíblia vai dizer que Deus pede o filho de Abraão para ser sacrificado, mas nós sabemos, na verdade, que Deus não queria Isaque para ser sacrificado. Deus queria ver Abraão batalhar pela fé, fazer a obra que Deus mandou ele fazer. A obra que Deus mandou Abraão fazer foi sacrificar o seu filho Isaque. A Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz de Deus. E quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, o anjo do Senhor apareceu dizendo: Abraão, não toca no menino, porque hoje Deus viu que você é temente a ele. Aí o apóstolo Tiago escreveu na sua carta dizendo que por causa dessa obra, a fé de Abraão, ela foi aperfeiçoada. Se você não entendeu, escute. Deus quer ver a tua fé sendo aperfeiçoada, meu filho. Deus quer ver a tua fé sendo aperfeiçoada, minha filha. Mas primeiro, você tem que sacrificar o teu Isaque. O teu Isaque é batalhar pela fé. Fazer a obra que Deus mandou você fazer. A obra que Deus mandou você fazer. A obra que Deus mandou você fazer foi sacrificar o seu filho Isaque. O teu Isaque é batalhar pela fé. Fazer a obra que Deus mandou você fazer. A obra que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você tomar de conta de um conjunto, toma de conta de um conjunto. Se Deus mandou você orar por quem está doente, ora por quem está doente. Se Deus mandou você visitar quem está caído, visita quem está caído. Porque é através dessas obras que a tua fé será aperfeiçoada.
Deus chamou cada um de nós a crer no invisível. Deus não quer ver a gente andando por vista. Deus, Ele quer ver nós andando pela fé. Deus, Ele quer ver nós vivendo pela fé como a igreja primitiva vivia. Porque a igreja primitiva era açoitada, era apedrejada, mas permanecia na fé. A igreja primitiva era lançada na arena dos leões, mas permanecia na fé. É esta fé que Deus quer ver a igreja do nosso tempo presente vivendo. Deus quer ver a igreja vivendo como a igreja primitiva viveu. Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, no verso 10. Jesus falou: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vou repetir. Jesus falou para a sua igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.